Então, estamos aqui para mais uma entrevista, hoje com o professor Álamo Pimentel. O professor Álamo é pedagogo pela Universidade do Estado da Bahia, é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui pós-doutorado em Sociologia do Conhecimento pelo Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e foi professor da Universidade Federal da Bahia durante vários anos, 2003 a 2013, atuou no Centro de Formação da Universidade Federal de Alagoas, 2013 a 2015, e atualmente é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, que ele também conhece bem, ajudou a formar, basicamente, e lidera hoje o grupo de pesquisa, sociedade, educação e universidade. Então, professor Álamo, bem-vindo, que bom que você aceitou o nosso convite. Para mim é um prazer, Leandro, para mim é um prazer conversar contigo e com a Tatiana sobre esse projeto tão instigante, inspirador, que mobiliza, né, os nossos corações e as nossas mentes aqui desde o sul da Bahia. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Tá bom. Tati, você quer começar? Professor, inicialmente a gente queria que você apresentasse um pouquinho do projeto pedagógico do curso e como, de alguma maneira, ele se integra com a visão da universidade como um todo. Então, eu hoje estou no projeto do curso de licenciatura em Ciências Humanas e Sociais, que é a minha origem, mas quando eu cheguei na universidade, eu cheguei na condição de diretor de ensino-aprendizagem da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica. Então, eu cheguei em 2015, era o período de consolidação dos nossos PPCs, dos nossos projetos pedagógicos, e eu acompanhei, coordenei uma equipe formada pelo professor Daniel, que está com vocês, o professor Daniel Puig era quem acompanhava a formação das licenciaturas, e o professor Gustavo Gonçalves, que acompanhou dos BIs. Então, o meu envolvimento naquele período e o meu envolvimento hoje, eles definem muito da maneira como eu vejo esse curso, porque, digamos assim, eu acompanhei por diferentes ângulos, né? Naquele período, além de ser diretor de ensino-aprendizagem, eu também estava compondo um grupo de elaboração das diretrizes curriculares das licenciaturas no MEC, junto com o professor Naumar, que era o nosso reitor. Eu fiz parte dessa equipe no MEC. Esse documento, infelizmente, ele não terminou não se consolidando, ele iria para o Conselho Nacional de Educação, mas terminou não se consolidando, mas eu diria assim, que foi um momento muito rico de participação, porque a gente estava dentro da nossa universidade, dialogando com outras universidades, no âmbito do MEC, né, na Secretaria da Educação Básica, nós tínhamos um grupo específico naquele momento, e também no contexto do Estado da Bahia. Então, isso permite, digamos assim, a gente pensar me permite olhar para esse projeto com essas escalas que são muito diferentes. Então, num primeiro momento, eu digo que esse projeto institucional ele responde a uma demanda mais imediata da nossa principal motivação inicial, que era garantir a formação por ciclo e tendo um grande ciclo interdisciplinar como a porta de entrada para a universidade e para a vida superior, no contexto da região sul. Nós estamos em três territórios de identidade do sul da Bahia, né? Nós estamos no centro-sul, no território da Costa do Cacau, nós estamos no sul e no extremo sul, né? Aqui nós estamos na Costa do Descobrimento, lá onde o Leandro vive e trabalha é a Costa das Baleias. Então, a gente tem uma cobertura territorial muito grande e nós temos um conjunto de demandas aqui que envolvem questões ligadas ao território, ao meio ambiente, à formação em ciências humanas. A gente tem aqui essa região como uma região marcada, né, pelo debate da Constituição Histórica do Brasil. Então, vamos dizer assim, criar licenciaturas interdisciplinares nesse momento era uma forma da gente manter o projeto de integração da universidade com o contexto local, com essa diversidade que está instalada aqui. Nós temos várias etnias indígenas, por exemplo, quase todas elas já frequentando a universidade, participando dos nossos cursos. Então, tinha essa característica. A outra é que, dentro da Secretaria de Estado da Educação, nós tínhamos também a participação de um ex-companheiro que foi da UFBA, o professor Oswaldo Barreto, à época era o secretário de Educação, e facilitou conosco um diálogo que, aquele momento, coincidia com o movimento pelo novo ensino médio, que é um movimento que tem, assim, ganha força no ano de 2013,
e o Plano Nacional de Educação, que aprovado em 2014 e já apontava uma série de metas, estratégias com as quais nós, na concepção, vamos dizer assim, dos nossos cursos, oferecíamos. Bom, dito isso, a gente devia uma resposta às universidades brasileiras, as licenciaturas brasileiras deviam uma resposta a uma mudança que vem lá de 2005, que é formada pelo Enem. O Enem criou um novo paradigma de avaliação no processo de transição do ensino médio para as universidades, e as universidades ainda não tinham transformado os seus cursos à luz das mudanças que o próprio Enem fez. Então, as nossas licenciaturas elas foram pensadas nesse contexto. E a gente, dentro do MEC, desse grupo que eu me referi no começo da conversa, nós já tínhamos algumas experiências bem-sucedidas, era o caso da Unipampa, por exemplo. A Unipampa conseguiu criar cursos interdisciplinares com uma taxa alta de sucesso lá, e a taxa alta de sucesso da Unipampa, segundo o relato dos representantes da Unipampa, tinha a ver com o fato de que a universidade, que ela tem, se eu não estiver enganado, entre 11 e 13 campi, né, dialogava com os municípios regionais. Então, desde o primeiro processo de formação das licenciaturas, a universidade se aproximou e começou a apresentar as licenciaturas, o projeto das suas licenciaturas. E isso, para nós, foi fundamental, compreender isso. Daí que nós tomamos como uma linha de atuação, além de estarmos em escolas públicas, porque a gente já nasce instalado em escolas do Estado, dialogar com os municípios. Então, por exemplo, o governo do Estado adotou, num dos seus concursos públicos, num dos seus editais, a categoria das licenciaturas interdisciplinares, graças a nós. E esse exemplo a gente deve à Unipampa. E nós temos um outro caso, que é o caso da Fronteira Sul, que é um caso que não foi tão bem sucedido. Na Universidade de Fronteira Sul aconteceu o inverso. Quando eles fizeram o processo de concurso de professores, eles tinham muitos professores de áreas disciplinares, e em menos de um ano o projeto interdisciplinar, ele recuaram no projeto interdisciplinar e ficou aquela universidade dominada por física, química e biologia, que eram as áreas que tinham muito professor. Então, a gente tinha os exemplos extremos para nós e esses exemplos foram adotados aqui. Então, quando eu me torno professor da licenciatura, eu chego com essa visão do todo, né? O que, de certa forma, diferencia o meu olhar sobre ela. E trabalhando como professor das licenciaturas, estando mais face a face com estudantes que são oriundos dessa região, eu vejo que nas licenciaturas hoje a gente consegue ter uma taxa de sucesso do nosso projeto institucional maior do que nos bacharelados, porque a gente consegue lidar hoje com uma formação que, em alguma medida, tem conseguido a inserção de estudantes no mercado de trabalho regional, principalmente na área de professores. A gente tem bons retornos dos nossos estudantes que são egressos, e nos cursos que a gente chama aqui de terceiro ciclo. Nós temos vários egressos das licenciaturas hoje fazendo mestrado, fazendo doutorado na nossa região. Então, como eu sou professor que atua na formação geral, atuo na licenciatura, atuo no bacharelado, atuo em cursos regulares e atuo na pós-graduação. Eu atuo em todos os níveis da universidade e eu consigo acompanhar esse processo. Como professor, eu consigo enxergar, por exemplo, num egresso de uma licenciatura que hoje faz um mestrado no programa de que eu participo, uma qualidade de pensamento e de atuação profissional que eu acho incríveis, assim, e isso é muito alegre, porque na minha experiência como professor, fui professor da UFBA, depois fui professor da UFAL, e fui professor por 2 anos, professor substituto no Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha conseguido acompanhar uma trajetória de formação tão completa e de maneira tão integral como eu acompanho hoje de alguns alunos, não acompanho de todos, mas de alguns alunos que foram meus lá na formação geral e que hoje, por exemplo, eu oriento um egresso do CUNE de Coaraci, da licenciatura em Humanidades. Ele faz mestrado comigo hoje e um trabalho fascinante que ele tem apresentado. Então, assim, vejo que a gente consegue responder pelas licenciaturas ao projeto que a universidade abraçou aqui na região. Agora, também vejo que tem um desafio permanente de estar atuando, dialogando com as instituições, com a sociedade de uma maneira geral, coisa que tem... Então, a universidade está se fechando, ela vive um momento em que ela está se fechando dentro dela, né? E a gente sente isso porque a gente recebe reclamações. Legal, Álamo.
complementar a isso, eu sinto mesmo que você, né, porque tenho alunos que foram meus alunos da formação geral, lá no início, né, dos PIs, das licenciaturas, alguns estão na residência médica, hoje estão entrando no internato, residência, então é interessante fazer esse trajeto todo, bacana. Alan, qual a estrutura pensada da instituição, a estrutura interna, né, lá no início, e espaços de gestão democrática. Como é que isso foi pensado lá na estrutura geral? É uma resposta que merece 2 tempos, vamos dizer assim, de reflexão. O primeiro tempo é aquele tempo inicial, quando a universidade chega, ela chega a partir de audiências públicas. Elas são realizadas várias audiências públicas aqui nessa região para apresentar o projeto institucional, né? E eu vou lembrar, a lei de criação é de 2013, de 2013 para cá a gente vive uma série de conflitos políticos de diferentes ordens, mas há os conflitos do Brasil, e na Bahia eles têm outra característica. Na Bahia a gente ainda continua tendo um ambiente político favorável a muitas das propostas que defendem, né, o princípio da democracia como princípio constitutivo da nossa vida institucional. Então, aqui a gente tem que dar esse tratamento diferenciado. A repercussão dos conflitos, por exemplo, mobilizados por defesas como Escola Sem Partido, não tem a mesma repercussão aqui na Bahia, né? Ou quando tem escala menor, que não nos afeta diretamente, então a gente consegue ter um ambiente disso. As audiências públicas foram fundamentais, assim como a realização do Fórum Estratégico Social da universidade. Eu acho que isso fez a diferença, porque a gente começa com um projeto institucional num contexto de desvantagens e de retrocessos no trato com o orçamento público. Os anos de 2014, de 2015 e de lá para cá, depois da emenda 95, da criação da emenda 95, nós passamos a ter muitas dificuldades orçamentárias. Então, do ponto de vista orçamentário, a universidade não conseguia avançar muito, não conseguiu avançar, porque o projeto de contratação de professores ainda está pela metade. Nós estamos hoje com um total de professores que, enfim, o previsto era que fosse para o 2º ano de universidade, funcionamento da universidade, são 310 professores, para ter um exemplo. Então, quando a gente chega e faz o fórum social e convida a sociedade para vir para cá, a gente começa por um processo de diálogo radical com a sociedade local. Isso ninguém nos tira. Mas, em função dos conflitos políticos que passam a acontecer, com o golpe contra a democracia e, mais recentemente, com o recrudescimento das intolerâncias ideológicas, né, e de uma agenda que nós vamos dizer assim, que é a agenda dos costumes, né, do atual governo, nós tivemos uma série de repercussões internas e, como eu tenho dito, um movimento cada vez maior para processos de gabinete em detrimento de processos mais dialogados. Ao longo desse período, nós construímos uma estrutura que passa pela Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, que é a nossa instância maior, e vai até a base, que são os nossos colegiados, atravessados por núcleos docentes estruturantes, congregações, e é onde a gente tem, digamos assim, de fato instituído hoje, normativamente, né, os espaços de gestão democrática. São participativos, são atuantes, mas, infelizmente, e isso é algo que cada vez mais a gente sente, em função de um conjunto de fatores, né, inclusive das restrições orçamentárias que pesam sobre a instituição, nós temos cada vez mais práticas verticalizadas e práticas de gabinete. Então, há mudanças que estão sendo feitas, por exemplo, na estrutura atual dos cursos, que quando chegam, já chegam decididas entre nós, o que dificulta muito a participação democrática. Eu acho que esse é o maior problema institucional que a gente vive nesse momento. Porque a gente parte de um modelo que foi dialogado. Por exemplo, quando eu era diretor de ensino-aprendizagem, nós realizávamos seminários pedagógicos. Foram 9 seminários pedagógicos em um ano que nós realizamos para trabalhar isso. Era cansativo, ia à exaustão, as pessoas estavam cansadas, mas, em alguma medida, havia espaços de participação de todos os professores, de estudantes, de técnicos administrativos no processo de construção básica, do componente curricular à estruturação de equipes docentes, que é uma figura que está ali nas nossas normativas no primeiro momento. Houve reações, porque nós somos uma universidade nova, mas num contexto de representações velhas, envelhecidas de universidade.
predominam na... Nós fomos formados em cursos disciplinares, e a maioria de nós tem resistência a mudar de postura, a mudar de atitude, por conta da própria origem, da história da universidade. É uma instituição marcada por uma história elitista, por uma história de isolamento social, é uma instituição que nasce de costas para o povo, nasce nas catedrais, né? E então isso tudo foi muito difícil. Hoje, os espaços de participação, digamos assim, mais atuantes, mais pulsantes da nossa instituição, são esses que sobrevivem nos documentos oficiais e que não se pode escapar. Agora, nós temos também a participação de todos nós em outros coletivos externos. Nós estamos presentes em fóruns municipais de educação, eu participo de 2 fóruns, em Teixeira de Freitas nós temos colegas participando de fóruns, nós temos grupos de pesquisa que têm alguma atuação dentro da universidade e que produzem isso. Nós temos hoje uma tentativa de recuperação de um debate sindical entre o corpo docente, que tem trazido algumas contribuições, principalmente naquilo que afeta diretamente as nossas condições de trabalho, né? Mas então, as categorias organizadas e seus sindicatos, além das estruturas formais que estão ali presentes nos nossos documentos, são elas que têm garantido alguns avanços, principalmente quando, face a uma decisão mais autocrática da gestão superior, nós criamos um movimento em reação. O último grande movimento nosso foi a defesa dos nossos institutos de humanidades, artes e ciências, né, que eles iriam deixar de existir. A atual gestão queria fechá-los, transformá-los em centros de formação de professores. E nós somos contrários a isso, muitos de nós, por esse compromisso com uma história que não começa na UFSB. Isso que nós estamos fazendo é fruto de um debate do século XX, está lá já em Anísio Teixeira, está lá em algumas... A própria USP nasce com esse espírito de ter primeiro um grande centro de formação básico, para depois seguir para... Então, a gente tem uma defesa que é histórica, e muitos de nós compreendem isso e defendem isso. Então, quando nós vimos a ameaça dos IAC serem extintos, fomos para a luta, chamamos a sociedade, fizemos documentos. Teixeira de Freitas já tinha feito um documento com mais de 500 assinaturas, nós conseguimos fazer um novo documento com mais de 500 assinaturas, mobilizamos a sociedade local e o Conselho Universitário, naquele momento, recuou, né, face à repercussão negativa que essa tentativa teve. Então, nós somos uma comunidade pequena, mas eu acredito que muito qualificada e que tem um custo político isso, né, e um certo cansaço, conseguido lutar para manter, no mínimo, um bom debate sobre a nossa existência, né, a legitimidade do que nós fazemos. E você comentou um pouquinho sobre essa questão dos professores serem formados em disciplinas e agora estarem trabalhando de forma interdisciplinar. Que outros desafios, além desse, ou um pouquinho mais sobre esse, você poderia relatar sobre a implementação de cursos dessa natureza? Olha, eu acho que esse é um desafio para sempre, né? Esse não é um desafio... Se a gente vai acompanhar a história dos cursos interdisciplinares, eu estava na UFBA quando foi criado o IAC da UFBA, que é a nossa matriz, né, quando os bacharelados foram criados. Então, eu acompanho já desse período. Bom, eu também sou pedagogo. Todo o grande debate sobre a interdisciplinaridade, ele está ali no final dos anos 90, você sabe disso, né, Tatiana? Nós tínhamos uma série de coisas acontecendo, os parâmetros curriculares nacionais, o grande documento da Unesco, mais completo do que o Edgar For, foi aquele Educação, um Tesouro a Descobrir, eu acho que é mais ou menos esse documento, em que aparecem os 4 pilares, os 4 grandes pilares da educação. Aquele documento ele foi fundamental para o debate que marca a passagem do século XX para o século XXI, quando aprender a conhecer é tão importante quanto aprender a ser, quanto aprender a conviver, quanto aprender a fazer. São os 4 grandes pilares, a gente não esquece, quem passou por esse debate não esquece. E não tem outra saída para isso, porque traz de volta um olhar complexo sobre a aprendizagem, porque incide sobre uma redescoberta da complexidade constitutiva das realidades que nos cercam. Então, o caminho interdisciplinar não é o melhor caminho, é o caminho possível para a gente chegar a um outro modelo de organização de pensamento, de organização de práticas de ensino, de relações de ensino-aprendizagem. Bom, estou fazendo essa volta toda para dizer que um dos problemas é que essa discussão, esse debate, ele ficou muito circunscrito à formação de nós pedagogos. Não chegou a mesma discussão para outras licenciaturas. Eu era professor de filosofia no ensino médio da década de 90, eu ouvia da maioria dos meus colegas da área de humanas que não ia participar de projeto interdisciplinar comigo porque a diferença de natureza das nossas disciplinas impedia
uma atuação. Eu conseguia trabalhar com professor de química, com professor de educação física, mas com professor de linguagens eu não conseguia trabalhar no ensino médio. Isso mostra que esse processo de formação ainda é um desafio permanente, porque, de um lado, eu acho que a pedagogia controlou e tratou isso como um tema de especialistas da pedagogia, e esse debate não chegou da mesma forma para todo mundo. Aqui na nossa universidade, eu acho sintomático que, quando a gente estava começando os cursos de licenciatura em Ciências Humanas, o grande número de historiadores da nossa universidade resolveu criar um curso de licenciatura em História com uma entrada diferenciada, ou seja, burlando a entrada pela licenciatura em Humanidades. Isso é sintomático do que aconteceu nas Ciências Humanas, na história, entre historiadores, estou falando, porque essa é a nossa maior dificuldade. Nós vivemos numa instituição que tem uma tendência muito rápida a se fechar por dentro. Eu já venho dizendo isso há muito tempo. O maior desafio da universidade, para mim, é desnaturalizar, né, as suas estruturas internas, as representações que definem grupos, pesquisas, micropolíticas, né, e esse é o nosso maior desafio. O outro desafio, e ele é correspondente a esse desafio, é saber dialogar com a sociedade. Nós dialogamos mal com a sociedade. Porque, primeiro, a gente sempre parte de um processo, de um pressuposto de que nós temos já que chegar com um projeto de sociedade pronto e dizer, olha, é isso que a sociedade tem que ser. A gente tem pouca paciência para ouvir, né, para aprender com a sociedade quais são as suas demandas reais e o que é que elas esperam. Tanto é que nós somos especialistas em educação que desconhecem a escola. E, às vezes, chega com um palavreado e uma gramática para um diálogo com professores, falando de uma escola que não existe para essas professoras, para esses professores, e que, portanto, não interessa. Então, esse diálogo é super importante porque, por exemplo, nós temos colégios universitários, mas nem todos os professores que frequentam e dão aula em colégios universitários dialogam com as escolas em que entram e saem. E isso é bastante sintomático. Por quê? Aí dizia, porque a nossa instituição ela não tem uma política institucional. Ela tem uma política institucional, clara, desde a sua origem, que permanece a mesma. Inclusive, nós somos contratados com esse regime de trabalho. Então, a universidade ela não tem que dizer como é que a gente tem que fazer. Nós estamos ali, né? E essa construção ela é muito delicada, porque, evidentemente, nós estamos também... A gente vive num campo de disputas pessoais e de construção de subjetividades, e isso é muito difícil, porque nós temos personalidade própria, nós temos estilos diferentes de dizer as coisas, de fazer as coisas. Então, tem um nível de construção, que é esse nível mais delicado, que Boaventura de Souza Santos traz, e eu considero extremamente pertinente, que é da sensibilidade. Nós precisamos estar abertos para criar novas sensibilidades para esse espírito de cooperação que exige o trabalho interdisciplinar. Porque não se trata só de uma atitude construída racionalmente, trata-se também de uma abertura sensível para criar vínculos que nos permitam buscar alternativas juntas, sair desse isolamento ao qual nós somos disciplinados ao isolamento, a pensar sozinhos, a pensar fora de coletivos e construir um espírito de construção mais cooperativa e menos competitiva, de preferência. Então, eu diria que esses são os desafios que a gente sente. Eu, particularmente, sinto isso muito cotidianamente, né? Porque eu vejo, por exemplo, que é uma tendência das escolas convidarem o professor Álamo pessoa física. Sábado eu participei da Conferência Municipal de Educação de Cabralha, onde eu estou, e no dia 8 eu vou fazer a abertura da Conferência Municipal de Porto Seguro. Mas eu sou convidado como pessoa física. E eu faço questão de dizer que quem está indo é um professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Aí as pessoas dizem, mas a gente convida a universidade não vem, só quando o senhor... Entende? Tem esse nível de construção política que é muito importante de ser feito para a gente não cair nessas armadilhas de transformar agendas públicas em agendas pessoais. Eu sou sistematicamente contra isso e acho que, enfim, a melhor forma é essa. É isso mesmo. Acho que é por isso que, entre os 4 pilares que você falou, o José Pacheco aumenta mais 2, né? Um eu não vou me lembrar agora, mas um é aprender a desaprender. Acho que falta um pouco isso para a universidade. Exatamente. Né? Muito bom, Álamo. Quais seriam, você pontuaria, assim, oportunidades e parcerias que foram chave aí na implantação do projeto da universidade?
Olha, eu digo assim, o sucesso do nosso projeto institucional, ainda hoje, foi conseguir montar uma agenda intersetorial com a Secretaria do Estado da Educação. Né? Nós criamos a rede de colégios universitários. Aliás, eu fui convidado por Naumar, originalmente não era para assumir a diretoria, era para coordenar a implementação da rede de colégios universitários, era aquele papel. Naquele mesmo período, a gente começou a incorporar no projeto um grande projeto de formação interdisciplinar de professores, que incluía a criação de complexos integrados de educação. Nós estamos também vivendo um momento assim de muita força, né, do debate sobre a educação em tempo integral e a educação integral em tempo integral. Né? Esse é um momento também, 2014, 2015. Então, a gente chega com essa pegada. Né? E daí surgiram coisas incríveis. A gente conseguiu transformar a realidade de 3 escolas, cada uma com característica num tempo e com conflitos muito específicos. Itamaraju foi um caso, Porto Seguro foi outro caso, Itabuna foi outro caso, e a partir daí a gente não parou mais de inventar coisas que até hoje produzem bons resultados, né? De metodologias específicas, a uma agenda de diálogo, até uma experiência de negociação de conflitos diferenciada para os 3 casos. A gente aprendeu a olhar para cada contexto de um jeito diferente. Acho que essa foi a nossa grande taxa de sucesso, e vai ser durante muitos anos. Eu acho que a gente ainda tem muito que produzir conhecimento sobre isso que a gente já fez durante esse período. Né? Agora, eu acho que nós precisamos também ter um diálogo mais próximo com os municípios. É o que nós estamos tentando fazer, em alguma medida, com os grupos de estágio, com os nossos grupos de pesquisa, ou mesmo com a nossa participação enquanto professores em projetos de extensão mais próximos com os fóruns municipais. Porque nós temos um conjunto de desafios, né, e a gente passaria uma tarde inteira falando sobre eles aqui, que são importantes também para o município. Um deles é que há uma dificuldade de diálogo entre o Estado e o município. O Estado é responsável pela rede de ensino médio, os municípios pela rede de ensino fundamental, e, por exemplo, agora, neste momento de debate sobre a mudança do ensino médio, à luz da reforma do ensino médio, a implementação das 2 BNCCs do ensino fundamental, há uma desconexão entre um grupo e outro. E, para mim, isso é papel da nossa universidade, de fazer essas mediações, de construir essas pontes. O Estado da Bahia tem um projeto de mudança do ensino médio que é muito interessante e muito diferente de outras propostas, como a proposta do Estado de São Paulo. Mas isso fica circunscrito ao âmbito da Secretaria de Estado, dos NTS e das escolas que participaram dos primeiros projetos pilotos. Os projetos pilotos, o governo do Estado adotou como estratégia dividir pelo meio. São 1.200 escolas, que as 600 primeiras escolas iriam implementar o novo ensino médio em 2019. Aí veio a pandemia e isso alterou um pouco. Esse processo está um pouco parado e eu estou acompanhando isso aqui no município em que eu participo. Como eu consigo atuar também na rede municipal, eu vejo que há um conjunto de demandas, de dúvidas dos professores da rede municipal sobre regras. Por exemplo, muitas pessoas ainda não entenderam que a BNCC é lei. A gente foi contra a BNCC no passado, mas agora ela virou lei. Então, não dá para ser contra a BNCC nesse momento, porque qualquer projeto de mudança vai ter que adotar o modelo da BNCC. Né? Nós temos diretrizes curriculares de formação de professores, nós somos contrários à maneira como ela foi arbitrária, foi etc., mas elas estão, nesse momento, definindo o projeto das nossas licenciaturas. Então, a gente precisa fazer essa discussão. E aí eu considero que o diálogo com os municípios é muito importante, como com a iniciativa privada também. Eu acho que é muito importante que a gente esteja próximo da rede de ensino privado, dialogando e construindo esse movimento. Claro que eu estou falando de licenciaturas, porque, por exemplo, há uma demanda de produção de material didático, há uma demanda de produção de novos projetos políticos pedagógicos das escolas, que a nossa universidade, que é a única em todo o estado da Bahia, e eu suspeito que é a única no Brasil, que tem as 5 licenciaturas, deveria protagonizar. Eu tenho dito isso muito para dentro da universidade. Nós temos muita experiência, nós temos hoje um trabalho com componentes curriculares que nenhuma outra universidade no Brasil tem. Então, nós precisávamos investir, nesse momento, num protagonismo da universidade, em debates como esses que vocês estão fazendo aí na USP, que eu acho muito legal, acho muito importante, porque nós estamos encontrando soluções. Quando nós fizemos, por exemplo, propusemos para a Secretaria do Estado, o Leandro se lembra disso, porque ele coordenava lá em Itamaraju, que a organização do currículo da escola fosse em regime trimestral, antes era bimestral. A escola entendeu a importância da organização trimestral,
A escola entendeu a importância de organizar os seus conhecimentos em torno de temas, não mais de conteúdos específicos, e toda a rede estadual da Bahia, naquele ano, de 2016 para 2017, mudou de bimestral para trimestral, graças a essa mudança que nós fizemos aqui. Então, imagina se a gente conseguisse alcançar também os municípios com essa capacidade de... Porque foi diálogo, o que a gente fez foi dialogar. Às vezes um diálogo tenso, ouvindo desaforo, apanhando, e era importante que fosse assim também, porque, do contrário, nós estamos falando de projetos existenciais, nós estamos todos envolvidos na nossa vida, a gente leva trabalho para casa, para a vida da gente, se a gente é da educação, então não podia ser diferente o diálogo, mas depois que a gente conseguia chegar a boas soluções, as soluções viáveis, vamos dizer assim, as pessoas entendiam e isso se consolidava. E hoje nós temos complexos integrados de educação paralelos da UFSB, graças à boa experiência que nós construímos aqui na UFSB. Desculpa, eu me empolgo, termino me prolongando demais. Mas está ótimo, é tão interessante. Professor, e nesse sentido, que como a gente precisa, então, de um outro profissional, né, com esse nível de envolvimento, e também com outras práticas pedagógicas, como se dá a formação desses professores que vão atuar na licenciatura interdisciplinar? Você tem algum momento formal, né, estruturado dentro da universidade, ou essa formação se dá também muito por conta, cada um, né, buscando esse modo de fazer diferente? Como se dá isso? Boa, Tati. É o seguinte, a gente tem, na rede, a própria rede de colégios universitários, ela já nos coloca dentro das escolas, né? Então, a gente já tem uma formação muito próxima das escolas. Eu chego ao UFSB com mais de 16 anos de experiência profissional no ensino superior, né? Mas é a primeira vez que eu chego numa instituição que me coloca dentro de uma escola pública para trabalhar com a escola pública. Dentro de uma escola pública, fazer a formação dentro de uma escola pública. Isso é um aspecto que eu acho que a gente precisa ressaltar sempre. O fato de nós termos estruturas da universidade em caráter permanente e não pontual, né? Nós não estamos assim passíveis de solução de continuidade porque o PIBID acabou, faltou recurso, porque a residência não tem recurso, não. Nós estamos todo o tempo nas escolas com a rede, isso já define, já diz muito. Boa parte dos nossos estudantes eles começam a sua formação, isso foi uma coisa que se manteve nos colégios universitários. Eu diria que, infelizmente, a nossa primeira formação, estudantes dos bacharelados, das licenciaturas e da área básica de ingresso, que era uma área de transição que eles podiam depois escolher fazer, se fariam uma licenciatura, todos eles estavam juntos nos colégios universitários. A nova gestão resolveu promover o que eu chamo de novas formas de segregação, né? Nós segregamos o interdisciplinar. BI vai para um lado, LI vai para o outro lado. Mas as LIs foram mantidas dentro das escolas públicas, dentro dos colégios universitários. Então, eu considero isso um grande ponto. A gente já entra dentro de uma escola. E ainda que professores, nesse processo de formação, nós professores, não adotemos discussões ou projetos com a escola, os jovens estão na escola. Muitos deles estudando na escola de onde eles saíram. Então, aí, vamos dizer assim, uma dimensão do cotidiano, do trânsito, do convívio, que está sempre mantendo esse contato com a escola. Isso é muito importante. O segundo é que os nossos componentes curriculares de práticas, eles não ficam concentrados no final da formação, eles estão desde o início da formação. Aqui a gente separa os componentes curriculares, há uma norma que separa, e os componentes que são equivalentes aos componentes de estágio, eles são componentes que estão desde o primeiro ano da formação deles, quando eles entram, eles e elas, nas licenciaturas interdisciplinares, até chegar aos laboratórios de práticas, que são laboratórios temáticos, enfim, que vai orientar o estágio por temas, que são temas contemporâneos. Nós temos esse processo de vinculação com as escolas. Nós temos também, e isso é importante que se diga, porque a gente está falando muito do interdisciplinar, mas o nosso interdisciplinar é desafiado cotidianamente pelo intercultural. Nós temos comunidades quilombolas muito fortes, no extremo sul, por exemplo, nós temos comunidades indígenas e extrativistas nos três grandes campi aqui, né? E isso traz novas demandas. Então, a gente tem o desafio do trabalho com escolas indígenas. A gente tem experiências, por exemplo, com etnomatemática, que ganham um novo fôlego quando a gente dialoga com as demandas da educação indígena. Nós temos um fenômeno aqui nessa nossa região fabuloso, que é o renascimento de uma linguagem, o Pachorrã. A comunidade Pataxó da nossa região está num processo de reconstrução da língua original, que foi apagada durante
cruel, violento processo de colonização local. Então, falar Pachorrã entra na nossa universidade e nos desafia a pensar o interdisciplinar para além, né, do que a gente faz objetivamente quando a gente organiza um componente. Então, esse contato com essa experiência e os conflitos culturais regionais, eles trazem para nós e para os nossos educadores, para os nossos educandos. Os estudantes não indígenas aprendem muito com os estudantes indígenas, aprendem, inclusive, a reconhecer a existência, porque no cotidiano das nossas regiões, a existência dos indígenas é colocada em dúvida, né? O pensamento colonial europeu ainda faz reproduzir aqui frases como "e são índios de verdade", e tem índio branco, e índio usa celular, né? Então, os nossos indígenas sofrem, passam por isso, da mesma forma que as comunidades quilombolas. E isso se reverte quando eles, entrando na universidade, nos desafiam também a pensar segundo os termos de suas tradições locais, que são diferentes, porque eu tenho Pataxós, Ranrã e Tupinambás, que são 3 etnias grandes e com um número expressivo de estudantes entre nós, que trazem essa... Estou falando das licenciaturas, mas isso vale para todos os cursos. Recentemente eu recebi um egresso do curso do nosso BI, que hoje é um dos nossos formandos em Direito, Danilo Pataxó, que deu uma aula para nós sobre a importância do direito e por que ele escolheu fazer direito na nossa universidade em Salvador, por exemplo, né? Isso mesmo, muito interessante. E, Alan, frente a essa diversidade toda e esse desafio da questão interdisciplinar, que metodologias, que estratégias você pessoalmente utiliza e você vê os seus colegas utilizarem ou não utilizarem? O que você pode dar como exemplo aí para nós, por exemplo? Eu posso falar mais, eu vou falar com mais propriedade de como eu faço, né? Mas tem alguns bons exemplos que vêm de outros colegas, de outras experiências, que eu acho que merecem ser destacadas aqui, né? Bom, eu sou pedagogo de formação, trabalhei em boas escolas, então, quando eu estava no meu processo de formação, eu passei por 2 experiências que foram fantásticas. Uma delas é que eu começo a minha trajetória como educador aprendendo a trabalhar com estudo do meio. Eu tinha feito seleção para uma escola rural no município de Juazeiro, que é de onde eu venho, no norte da Bahia. Trabalhei numa escola rural de Massaroca, que tinha um convênio com a França, e eles tinham um convênio com a escola em Montpellier, né, no sul da França, e uma escola que foi muito influenciada pelo pensamento de Celestin Freinet e de Paulo Freire. E eles trouxeram para o interior da Bahia o trabalho com o estudo do meio, que em São Paulo já existia, né? A Luísa Erundina trouxe de volta o estudo do meio para São Paulo, a Nídia Nazib trabalhou na escola da USP, o pessoal da geografia fez muito de estudo do meio aí na USP. São Paulo é uma importante referência para mim. Então, eu tive essa formação. Eu aprendi a fazer planejamento de escola ouvindo a comunidade, conhecendo a comunidade, fazendo estudo de paisagem, ouvindo canto de pássaros, e foi aí que vem a minha rica formação. Então, eu trago o estudo do meio como uma importante referência até hoje, para o meu pensar metodológico, porque, de fato, das experiências de formação interdisciplinar, com metodologias interdisciplinar, estudo do meio, estudo da paisagem foram aquelas que mais predominaram na minha formação intelectual, né? Mas, como pesquisador, eu trabalhei com pesquisa participante, né? E um dos intelectuais que me influenciou um bocado, e que hoje eu estou escrito mais sobre ele, foi o Orlando Falsborda, que é um importante sociólogo colombiano, que é o pai da investigação, ação participativa na Colômbia, chega no Brasil por meio de Carlos Rodrigues Brandão, que é uma outra importante referência para mim, né? Então, a ideia de que nós construímos em permanente relação de ação, reflexão, ação, o conhecimento, foi muito importante na perspectiva da investigação, ação participativa de Orlando Falsborda. E eu trago isso para dentro do meu trabalho na UFSB. Em outras instituições onde eu trabalhei, eu já fazia isso. Eu dava aula de fundamentos, eu sou professor da área de fundamentos, de ciências sociais aplicadas à educação, e todo componente meu tinha um projeto didático em que a gente saía para algum lugar. Então, eu ia para feiras públicas, eu ia para comunidades quilombolas, fiz um trabalho muito interessante sobre pesquisa, sobre brincadeira de rua na periferia urbana de Salvador, está publicado esse material. Enfim, eu nunca deixei de tirar meu grupo da sala de aula para experimentar o conhecimento em contato com essa coisa rica e dinâmica. E eu sempre começava minhas aulas com um problema, construindo um problema.
E a partir desse problema, eu saía um pouco, claro, que no caso de trabalho com fundamentos, eu sempre tinha alguns conceitos. Por exemplo, durante o período que eu trabalhei com antropologia educacional, o conceito de etnografia, o próprio conceito de antropologia cultural, a diferença entre antropologia cultural e filosófica eram coisas que eu tinha que fazer, os estudantes tinham que sair entendendo, porque só ia houver aquele momento. Mas quando nós chegávamos no momento de trabalhar com alteridade, a gente não ia falar sobre alteridade, a gente ia experimentar alteridade. Na Feira de São Joaquim, nas praças públicas, em museus. Eu trago isso para cá também. Né? Então, todo componente que eu começo sempre com uma situação-problema, e a partir dessa situação-problema nós vamos construindo um projeto didático. A gente lê, a gente estuda, a gente debate, mas a gente experimenta tudo isso que nós estamos fazendo numa situação concreta, que pode ter características. Eu faço estudo do meio, eu trabalho com sequências didáticas, ou eu faço projetos mais pequenos estudos de caso. Por exemplo, quando nós tivemos as ocupações das universidades no ano de 2016, que foram precedidas pela ocupação das escolas públicas em São Paulo, eu colecionava revistas dessa época e fazia análise de discurso das revistas, da Veja, da Isto É, da Carta Capital, sobre as ocupações das escolas, num estudo um exercício de análise de discurso, ou de propaganda, estudo de propaganda sobre as escolas. Então, o fato é que a gente parte de uma situação, problema, para construir um projeto, às vezes orientado por uma ideia de pedagogia de projeto, mas nem sempre preso, vamos dizer assim, a uma ideia mais determinante de pedagogia de projetos. Então, essa experiência aqui na UFSB tem sido muito intensa, porque a gente faz ensino, pesquisa e extensão o tempo inteiro na graduação, nos cursos de primeiro ciclo. A gente está o tempo inteiro fazendo ensino, pesquisa e extensão todo o tempo, e no trabalho de sala de aula nosso é marcado por isso, e não é um trabalho, não é uma coisa exclusiva da minha experiência. Voltando a exemplos, nós temos um componente que é fascinante, que é a experiência do sensível, por exemplo. Né? Esse é um componente que exige experimentação todo o tempo. Então, todos os projetos de trabalho com experiência do sensível, no ensino da formação geral, na graduação, eles passaram por uma construção coletiva muito diferente, porque vai ter uma experiência do sensível no campus Paulo Freire, que vai ser diferente da experiência do sensível. Às vezes, dentro do mesmo campo, dentro da mesma turma, nós vamos ter experiências diferentes com trabalho, com resultados muito diferentes. E eu considero uma das melhores emergências, talvez mais complexas, e que tem, assim, o nosso DNA, o Estação de Saberes. O Estação de Saberes foi uma experiência que nasceu no Complexo Integrado de Itabuna, originalmente, né, naquela primeira formação nossa, e eu considero mais do que uma metodologia, uma tecnologia educacional. Isso eu já disse em vários momentos, né? Porque uma das dificuldades do trabalho com a educação integral em tempo integral é você não cair na armadilha de trabalhar com a ideia de turno e contraturno, ou seja, de reproduzir o modelo de caixinhas, né? E o Estação do Saber veio para romper isso, porque você sai do trabalho de caráter mais disciplinar, vamos dizer assim, de língua portuguesa, e reúne língua portuguesa, matemática e ciências numa experiência de teatro, num projeto mais ambicioso, num outro tempo da formação escolar. Então, você continua a experiência do conhecimento de uma forma diferenciada. E, para mim, hoje já tem muitos colegas que escrevem, que já desenvolveram textos, que já produziram textos, relatos de experiências sobre Estação de Saberes. Eu considero uma das experiências mais criativas, mais inovadoras. Tanto é que, nesse momento de discussão do novo ensino médio no estado da Bahia, a experiência do Estação de Saberes entra, né, no documento de referência do governo do estado como uma experiência a ser multiplicada em outras escolas. E essa partilha entre vocês se dá por meio das publicações ou vocês têm momentos de troca metodológica mesmo entre os professores, os docentes, principalmente pensando nos ingressantes, nos professores que estão chegando, como eles aprendem, por exemplo, essas tecnologias pedagógicas? Olha, essa resposta é uma resposta que como as outras respostas, ela não é fácil, porque a gente vive um momento diferente. A gente vive um momento muito diferente. O momento atual da nossa universidade é um momento de ruptura com vários princípios. Eu preciso falar isso porque é um ato de honestidade para te responder. Né? Eu poderia te dizer assim, lá no passado nós tínhamos o rico e conflituoso trabalho com equipes docentes, intercamp. Então, eu, que sou professor do bloco temático Universidade e Sociedade, do qual o Leandro também fez parte,
né? Nós tínhamos uma equipe docente de 14 professores interagindo no campus Jorge Amado, no campus Sosigenes Costa, no campus Paulo Freire, no ato de planejamento. Ainda que nós fizéssemos de maneira diferente, tudo isso era discutido e pactuado. Nós participávamos um da experiência do outro. Isso deixou de existir quando a intercampia deixou de ser um princípio de gestão do nosso modelo institucional. Ela deixou de ser. A atual gestão entende que nós somos uma instituição multicamp que tem que ter autonomia intercamp. Cada campus faz o que achar que deve fazer. E isso rompeu, o que eu considero uma visão, e, claro, para o bem e para o mal, porque se eu sou um crítico dessa ruptura, há quem a apoie, porque ela passou, ela foi aprovada, ela existe, ela está vigente. Então, eu não sou a única opinião que existe sobre isso, mas eu acho que isso foi uma das maiores perdas, se a gente entender o processo de constituição dos cursos interdisciplinares. Todas as instituições brasileiras que expandiram, criaram novos campi, ou que nasceram como a nossa, multicamp, nasceram sob a égide da multicampia, com o desafio de pensar uma intercampia que garanta igualdade de tratamento a todos os estudantes que entram na universidade. Então, se o estudante sai de Teixeira de Freitas e vem estudar no campus de Porto Seguro, ele deveria receber aqui o mesmo tratamento. E muitos vieram de Teixeira de Freitas para fazer o curso de Direito e encontraram aqui outra universidade. Então, isso, te responder exige essa questão. É claro que, ao longo desse caminho, e eu acho que essa é uma das maravilhas de pertencer à escola. Eu venho há muitos anos, eu preciso explicar isso, eu venho há muitos anos desenvolvendo o conceito de educação convivial, que agora está definido na minha tese de titular, etc. E tal. Nós fazemos parte de uma comunidade de intelectuais que assume pactos, produz arranjos e que constrói formas de convivialidade que são solidárias. Seja no modelo tradicional, seja no modelo inovador, nós vamos encontrar no universo do mundo educacional esse tipo de existência solidária que produz esse tipo de projeto. Não é a instituição que faz, somos nós que fazemos. Então, nós mantemos dentro da nossa universidade esse espírito de construção coletiva e colaborativa, né? Porque nós entendemos a importância disso para o nosso trabalho. E aí, claro, eu acho que há uma perda de uma política institucionalizada, mas, por outro lado, há um ganho, que foi termos tido um tempo de existência, e o convite de Leandro, para mim, estar aqui é uma prova disso também, né, de convivência, que não é só de construção de admiração recíproca, né, mas que é de construção de um compromisso coletivo com um certo modo de fazer educação, não é só de pensar. Porque a gente pensa diferente, mas a gente encontra uma forma de fazer comum que faz sentido para nós. Então, hoje nós temos esse espírito dentro da nossa unidade, da nossa universidade, perdão. Às vezes de maneira muito mais fragmentária do que foi num determinado passado que existiu, que teve efeitos, que nós estamos produzindo. Então, uma parte do que nós fazemos hoje está escrito em livros, nós temos importantes livros, artigos que estão sendo publicados, outros projetos que estão sendo... Eu estou escrevendo uma tese, estou defendendo uma tese sobre a experiência com o Colégio Universitário de Santa Cruz Cabrália, que eu espero poder publicar também para ser de domínio mais amplo. Enfim, a gente está fazendo o que nós que temos a influência de nomes como Paulo Freire, Anísio Teixeira, Milton Santos na nossa formação, aprendemos a fazer. Pensar e defender o pensamento de maneira honesta é o melhor caminho para a gente continuar lutando por uma sociedade mais justa, mais democrática, mais bonita, mais solidária. É isso aí. Acaba que a rede se forma independente da institucionalidade dela ou não, né? Exatamente. Esses geógrafos são um problema, né? Milton Santos, Nídia, é terrível isso. Não sei como nós vamos parar com esse mundo da geografia. A Nídia é maravilhosa. Como é que você vê a questão do estágio, residência pedagógica, o papel deles dentro dessa questão da formação interdisciplinar? Olha, eu tive uma experiência, vai fazer mais ou menos, acho que um ano mais ou menos, de encontro com os grupos de estágio para falar sobre a experiência da reconstrução do projeto político-pedagógico do Terezinha Escaramuça, que é a escola que eu atuo. Isso virou um projeto de extensão, porque atuando na formação de professores dentro da escola e convivendo com a escola,
a escola trouxe essa demanda, olha, a gente precisa refazer o PPP da escola por conta da mudança do ensino médio, e isso virou um projeto de extensão que terminou tendo uma repercussão. Eu tô começando por aí para dar a dimensão do que eu acredito. Era um encontro com mais ou menos 400 estudantes, e todos eles trazendo questões absolutamente pertinentes. No meu tempo de estagiário, eu não vivi isso. Eu não vivi essa experiência de uma formação coletiva tão intensa como nós temos hoje no contexto da nossa universidade, né? Eles e elas estão interagindo o tempo inteiro. Então, eu acho que essa coesão social e pedagógica, que, digamos assim, é constitutiva desse processo de formação, que começa lá na formação geral e se prolonga, né? Porque, ainda que nós tenhamos perdido os bacharelados interdisciplinares, os nossos estudantes da licenciatura de Ciências Humanas de Linguagem convivem, de Ciências da Natureza convivem, né? Então, eles estão o tempo inteiro interagindo com a formação interdisciplinar específica da área deles, mas também com outras formações. Eu acho que isso é muito importante, como foi muito importante defender e apostar nesse processo de imersão na escola desde do início da formação. Agora, essa semana que eu acho que a semana atrasada foi quando eu estava dando aula de Universidade e Sociedade para um grupo, eu faço um projeto com os meus grupos que estão entrando, os primeiros grupos que estão entrando em Universidade e Sociedade, eu peço que eles escrevam um memorial de transição. Tá? A minha prova, a minha avaliação é a escrita de um memorial de transição. Eu quero que eles escrevam um pequeno texto autobiográfico em que eles falam sobre a transição do ensino médio para o ensino superior, mais especificamente para a nossa universidade. Eu quero que eles falem sobre as expectativas que eles têm entrando na nossa universidade. Este grupo que veio agora é um grupo só de licenciaturas. Tá? Eu tinha estudantes da licenciatura de Ciências da Natureza, eram 53 estudantes, uma maioria de estudantes de Ciências da Natureza, mas tinha estudantes da licenciatura de História também, 10. Tá? E do conjunto de textos que eu recebi, veio um dado que, para mim, é um dado novo. Eu estou falando publicamente sobre esse dado pela primeira vez. Né? Vários estudantes disseram que se interessaram pela formação na licenciatura da nossa instituição, porque tiveram professores formados na nossa instituição. Nós temos hoje coordenadores pedagógicos de escolas, nós temos professores em sala de aula já formados por nós. Então, isso me trouxe um elemento novo, que até então eu não tinha visto, que além de formar os educadores e as educadoras dessa região, nós estamos formando mediadores que conseguem construir esse caminho de diálogo institucional que extrapola o projeto formal que nós temos. A gente não pensa nisso. Né? A gente não pensa que a gente está ali, enfim, cultivando espíritos que vão fazer a divulgação institucional da nossa universidade. Então, esse projeto de fazer o estágio sendo da comunidade, pertencendo à comunidade, e, na maioria dos casos, à escola, é muito importante que se diga isso, porque muitos dos egressos da nossa universidade eram egressos da escola, e retornam à escola ou como estagiário ou como futuros professores. Isso tem criado uma dinâmica, né, de construção de pertencimento e de circulação do modelo pedagógico, da proposta que nós temos, da pertinência disso no momento em que nós vivemos, muito, muito grande. A gente convive com graves problemas sociais que são comuns no planeta inteiro, problemas ambientais, todo o tempo. A mancha de óleo que o povo... Depois da pandemia, a gente parou de falar do óleo que contaminou os mares. Veio de maneira brutal, todos nós estávamos engajados na nossa universidade com a questão do óleo. Veio o tempo da pandemia, mais uma forma de engajamento. Aqui nós somos muito, principalmente nessa região que eu estou, muito assediados pelo turismo, né? Um turismo predatório. Né? Nós estamos o tempo inteiro convivendo com esses problemas sociais contemporâneos, que são problemas planetários, e os nossos licenciandos e licenciandas, eles têm esse algo mais, né, que caracteriza essa experiência. E eu acho que isso tem dado muito certo. Agora, é evidente que todo projeto de formação no estágio, por melhor que seja, ele é sempre limitado, porque a gente vai aprender mesmo quando a gente cai na escola, quando a gente, enfim, vai viver o dia a dia da escola, o cotidiano da escola, numa condição mais de profissional da educação. Né?
Tati, antes de você fazer a próxima pergunta, deixa eu só comentar que sua fala me fez lembrar o meu estágio com a professora Nídia, lá na USP, né? Onde eu decidi, junto com um colega que era o professor da sala, fazer uma visita no Lago de Osasco, que hoje que era na época um lixão, hoje está tudo modificado, mas era um lixão, né? E a gente foi fazer um trabalho com os alunos e foi uma experiência divisora de águas na minha né, tendência a ser professor ou não, né, e tal. Foi dali que eu falei, não, isso aqui é legal pra caramba, né? E acho que isso faz muita diferença mesmo, né? Tem uma experiência muito marcante. Tati. Álamo falou esse algo a mais dos egressos. Eu queria que ele explorasse um pouquinho mais essa questão. Qual que seria esse perfil do egresso das licenciaturas interdisciplinares e, principalmente, assim, que competências são essas que a interdisciplinaridade desenvolve? Olha, eu penso que uma das maiores, uma das competências mais marcantes é o fato de, durante o processo de formação, eles não apagam a vivência que eles têm do contexto em que eles se formam. Eles adensam isso, eles aprofundam isso. Então, é assim, o aprofundamento do saber vivencial. Isso é muito importante. Isso é muito importante para qualquer educador. Como pedagogo, eu digo isso. A gente sai com muitas ilusões do curso superior de pedagogia. A gente acha que é só planejar uma aula para a aula ser bem sucedida. Lê do engano. A gente nunca consegue executar uma aula planejada. A gente vai ter que negociar o tempo inteiro com conflitos e lidar com contingências. E o saber vivencial adensado, aprofundado, ele burila, ele melhora a nossa capacidade de lidar com contingências. Acho que esse é o maior desafio de qualquer educador e de qualquer educadora, é saber negociar com conflitos. E eu vejo que os nossos estudantes, eles aprendem a negociar com esses conflitos quando, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de ataque à liberdade de cátedra no país, né? Semana passada, a Escola Tales de Azevedo, uma professora de filosofia, foi publicamente exposta, né, por, enfim, trabalhar com temáticas que todos nós trabalhamos em casa, na escola, gênero, questões étnico-raciais, e os nossos estudantes, muitos deles, não precisam abdicar dessa liberdade de pensamento, de expressão de pensamento, e de causas com as quais estão engajados no processo, porque aí eu digo, junto com essa competência, né, que é advinda do fortalecimento do saber vivencial, é a capacidade de contextualizar a sua ação, de saber onde ele está, com quem ele está, e de negociar sentidos e possibilidades de permanecer construindo essas soluções, essas alternativas nos arranjos na escola. Eu tenho visto experiências incríveis que têm sido desenvolvidas nos projetos das nossas estudantes e dos nossos estudantes, nos mais diferentes contextos, das escolas indígenas às escolas periféricas, né? Uma capacidade de exercício da curiosidade epistemológica, que é uma coisa que já no início da formação, um dos textos que a gente mais trabalha com os nossos estudantes é a Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. E um conceito muito presente nesse processo de formação que a gente fez é o de curiosidade epistemológica, é transformar isso em conhecimento. Então, nós temos hoje os estudantes que estão fazendo as nossas especializações, os nossos mestrados, trabalhando com temas incríveis, que vão desde a importância da cidade, da construção da cidade para a escola, na vida da escola, né, as questões étnico-raciais propriamente ditas. Nós temos um mestrado profissional em ensino de relações étnico-raciais que tem produzido resultados incríveis. Então, essas competências, elas trazem para nós uma certa alegria, porque nós temos, de um lado, né, essa capacidade de lidar com problemas, de formular problemas, e, portanto, um distanciamento dessa atitude mais prescritiva, que é própria da tradição da formação intelectual de todos nós. O Alfredo Bose tem uma passagem que eu acho maravilhosa do Dialética da Colonização, né? Que é o modelo da nossa educação foi muito inspirado no modelo da medicina clínica, no modelo do receituário, né? Então, o modelo da formação intelectual em pedagogia e nas licenciaturas sempre foi um modelo de receituário. Tem uma metodologia nova, vamos aplicar. Tem
um conceito novo, vamos aplicar, né? E cria-se uma corrida, forma-se uma comunidade de consumo, mas os problemas persistem. Porque a atitude prescritiva, ela por si só é muito limitada. Ela sempre prescreve a partir de uma realidade ideal, né? Uma realidade que já deixou de existir, porque o que a gente chama de real é dinâmico, é mutante, a gente não consegue controlar. Então, essa capacidade de lidar com contingente e de lidar com problemas cria um indivíduo com uma capacidade de diálogo que é muito importante para o mundo em que nós vivemos, né? Acho que nós vivemos um mundo em que as melhores soluções elas são resultados de esforços coletivos. Eu não acredito em soluções individuais. Eu não acredito em soluções individuais em nenhum campo da vida pública, menos ainda da educação. Eu não acho que um professor é bom por si só, porque ele dá uma boa aula, porque ele consegue ser claro naquilo que quer dizer, porque ele tem domínio de um certo conteúdo. Não. Eu acho que um bom educador, né, se constrói nessa capacidade de construir soluções coletivas e permanentes para as pessoas, né, soluções que persistem na vida das pessoas e que ultrapassam o próprio limite do tempo. Então, eu vejo que muitos dos nossos estudantes eles têm essa característica, né, essa inquietação, essa necessidade de diálogo, param a gente no meio da rua, às vezes me param para fazer perguntas que naquela hora que eu estou pensando em pagar uma conta, não sei exatamente como responder. Eu digo, me manda um WhatsApp que a gente vai esses dias sobre a BNCC. Professor, tem tal aspecto da BNCC, será que o senhor podia falar para mim? E eu estava tentando comprar uma coisa sem açúcar, porque estou fazendo dieta para o diabetes. Estava com a cabeça no corpo, não estava com a cabeça no problema. Marcamos uma conversa e eu expliquei para ele o que eu podia explicar naquele momento sobre o tema. Para a gente encerrar, você já deu boas e grandes sugestões. E acho que conselho não é o caso, porque conselho se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas para quem está começando, né, é um projeto interdisciplinar, uma instituição que está no início, como é o caso, né, da USP, das proposições que a gente está fazendo, que sugestões você teria? Onde se deve atentar? Que cuidado se deve ter? Olha, de fato, não sei se tem algumas atitudes que eu acho que são importantes nesse processo de construção de algo que é novo, né? Que é uma responsabilidade com a memória, com o que já foi feito. Eu citei vários nomes aqui, eu citei Nídia, que eu considero uma intelectual espetacular, mas ela é pouco conhecida, por exemplo, no Brasil inteiro. Ela é menos conhecida do que Milton Santos, do que o Aziz, o irmão, por exemplo, e ela fez um trabalho que eu considero pioneiro na formação em humanidades, nas ciências humanas, na USP, que é pouco conhecido. Quando eu falo do compromisso com a memória, porque também a gente está vivendo um momento de ataque sistemático a Paulo Freire, enfim, de expansão de uma ideia de escola sem partido que me parece ser, no mínimo, uma distorção muito grave, né, de uma ideia, de um conceito, né, de um passado digno que nós temos. Com isso, eu acho que o grande desafio é o exercício de uma política de memória. O que é que já foi feito sobre isso? O que é que já foi dito sobre isso? Em que momento isso aconteceu? Quais foram mesmo as contribuições que a USP deu quando ela tentou implantar, por exemplo, lá na sua origem, um modelo de instituição universitária que não deu certo? E muitos anos mais tarde, o Renato Giannini Ribeiro é convidado por uma pró-reitora de graduação da USP para propor um curso de humanidades na USP, e um curso que não saiu do papel e do projeto porque essa instituição não deu certo. Por que isso não deu certo? Quando eu falo de política da memória, eu estou usando um conceito que foi utilizado pelo Tomás Tadeu da Silva e pelo Peter McLaren para falar de Paulo Freire, né, de compreender o exercício do debate para a construção de uma consciência crítica como uma política da memória. Isso é muito importante para quem está construindo projetos institucionais. Nós não estamos começando agora, porque quando a gente parte da ideia de que o projeto está começando agora, parece que ele tem um dono. E isso inviabilizou grandes construções políticas. Isso inviabilizou. Porque as nossas disputas políticas são ordinárias, são disputas de pessoas, de egos. E muitas vezes, disputas de egos diminuem a grandeza histórica de grandes projetos. Nós não estamos falando de algo novo, nós estamos falando de algo que já existe na história e que já foram feitas várias tentativas. E nós estamos no século XXI. Nós não estamos no século XIX, nem estamos no século XX, nós estamos no início do século XXI, padecendo
né, do movimento da história, porque nós estamos ainda entrando na terceira década do primeiro. E toda a terceira década de um século ela é difícil, porque ela carrega um peso do passado e uma ignorância, uma certa estupidez do presente com esse passado. Então, o exercício de uma política da memória é muito importante. Junto com essa política da memória, o exercício do diálogo constante, do diálogo permanente. A gente não pode nem deve conversar com a sociedade apenas quando o curso está se criando, porque a gente cria um falso diálogo. A gente cria o pressuposto a gente legitima o projeto e dá as costas para a sociedade, não mantém esse diálogo. E eu acho que boa parte das grandes perdas que todos nós tivemos, eu não vou falar só das perdas da UFSB, porque seria muito egoísmo, todas as universidades brasileiras que tentaram inovar tiveram grandes perdas, todas, sem exceção. E as perdas, elas são feitas porque o nosso mundo é um mundo de aprisionamento e de isolamento disciplinar e de confinamento étnico, racial, como diz o grande José Jorge de Carvalho. Né? Nós fechamos as costas para a sociedade de uma maneira geral e perdemos essa capacidade de continuar construindo, porque é isso, é um projeto que tem começo, mas ele não vai ter fim nunca. Né? Porque o que é novo hoje, daqui a 10 anos, não vai ser mais novo, porque os contextos eles alteram. Então, essa capacidade de diálogo com a sociedade organizada é muito importante. E a capacidade de se transformar, de se mudar por dentro, porque nós temos uma dificuldade muito grande de mudar nossas atitudes. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da relação entre ensino, pesquisa e extensão. Por que a extensão consegue fazer tanta coisa legal, tanta coisa diferente, para além do que o ensino e a pesquisa fazem? Porque o espírito da extensão ainda não foi colonizado pela fixidez epistêmica e metodológica que determina, que limita o ensino e a pesquisa. No dia que a extensão brasileira tiver uma fixação, eu tenho um certo problema com o debate sobre a curricularização da extensão. Eu tenho uma certa desconfiança de que isso pode acabar gerando uma forma de fixar um método, uma base epistêmica para a extensão, e isso, para mim, vai ser a maior perda que nós podemos ter. Porque, graças à capacidade anárquica, né, da extensão universitária brasileira, é que algumas transformações acontecem de maneira concreta no nosso modo de nos organizarmos, inclusive internamente, entre áreas diferentes. É muito difícil, aliás, a Aníbia tem uma reflexão linda sobre isso, a dificuldade que os colegas de geografia tinham de dialogar com os colegas de história na organização da prática do estágio da USP, por exemplo. E eu estou falando do universo das licenciaturas. Se a gente for extrapolar, considerar, por exemplo, a importância do diálogo com os colegas da saúde nesse momento, nós precisamos aprender com os colegas da saúde, que todas elas e todos eles estão vivendo, para dar conta de lidar com essa realidade desafiadora da pandemia. Né? Imagine se nós colocarmos nesses termos. Então, essa capacidade, essa abertura para a transformação interna é muito importante, porque enquanto a gente tiver um discurso para fora, né, para os outros, e não com os outros, para lembrar mais uma vez o querido e saudoso Paulo Freire entre nós vamos continuar sendo praticantes de uma farsa, né, de uma farsa que é uma farsa pública. A gente faz de conta mas está sempre prescrevendo, como nos lembra Alfredo Bose para os outros, e a gente não muda absolutamente nada. E eu fico com muita pena, porque se a gente faz uma avaliação dos avanços que nós tivemos, por exemplo, na produção de conhecimento em educação, e que nós não tivemos na qualidade do ensino brasileiro, e isso não é responsabilidade só de governos, é responsabilidade de nós intelectuais, que somos pesquisadores também, e que deveríamos contribuir para a mudança da qualidade do ensino da escola, a gente tem uma porrada da realidade que a gente precisa tomar, né? Porque fazer conhecimento para preencher o currículo Lattes é muito pouco. Eu tô perto de ser titular, eu estou perto de me libertar do currículo Lattes, entende? De não precisar mais dele. O que salva a minha dignidade como pesquisador, extensionista e educador, que eu sou com muito prazer, não é a minha capacidade de preencher o currículo Lattes, é de estar o tempo inteiro mudando, inclusive, as minhas atitudes. Então, eu vejo que o professor Álamo de hoje, com 51 anos e as vésperas do topo da carreira, é outra pessoa, em comparação com o professor que começou com 25 anos de idade, experimentando ali naquela escola pública rural, fazendo campanhas de alfabetização. Acho que esse meu contato, uma das características que eu tenho como professor de ensino universitário, não falei sobre isso, se vocês me permitam concluir
já dizendo isso. Eu gosto de trabalhar com turmas de transição, sempre trabalhei com turmas de ingresso na universidade. Sabe por quê? Porque eu aprendo a falar de outro jeito. Eu tenho que me comunicar de uma forma producente com os meus estudantes. Se eu ficar preso a um discurso que está ali amarrado na gramática de Bourdieu, que é uma leitura obrigatória para o meu trabalho, né? Que está amarrado na gramática de Boaventura de Souza Santos, ou de Bernard Chalot, eu vou falar muito bem, vou passar horas falando, não vou ser compreendido, eles vão fingir que aprenderam e vão seguir sem mim. Então, esse exercício de comunicação producente, de diálogo, é que define a qualidade do meu trabalho. E isso eu aprendo todo quadrimestre, entrando e saindo, conhecendo, querendo ouvir, sabendo até onde eu posso ir com o linguajar, de que forma eu posso ensinar, de que forma eu posso aprender, e mobilizando condições. Acho que isso é um desafio institucional. A universidade precisa aprender a aprender. Se ela não aprender a aprender, se ela ficar só no ensinar, né, a aprender, ela não avança muito, ela vai continuar sendo superada, como eu penso que já tem sido, não é de hoje. Professor Álamo, muito inspirador, muito obrigada pela sua fala. É uma honra ter você aqui compartilhando isso e parabéns por esse trabalho. Parabéns. Obrigado, Tatiana, um prazer incrível te conhecer aqui também. Tá? Leandro, um grande abraço, muito obrigado pelo convite, viu, amigo? Imagina, eu que, matou a saudade aqui de aprender sempre com você, né? Precisamos nos ver em breve. É isso aí. Um enorme abraço, muita felicidade, muito sucesso e muita vida para todos nós. Para você também. Um abraço para o Júlio, até mais.